O tema de hoje é o tema revelação. É o tema revelação. E nós estamos aqui passando com a primeira pergunta. O que significa a palavra Apocalipse? Hoje nós vamos ter uma introdução ao tema e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 1. Nós já sabemos, né, que o Apocalipse ele é o último livro da Bíblia, né? Então nós vamos ler o primeiro verso. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. E a pergunta que eu faço é: o que significa a palavra Apocalipse? Tá bom? Então, antes da gente responder, vamos abrir a nossa Bíblia. Minha Bíblia já está aberta aqui. Eu queria pedir para alguém ler para nós Apocalipse 1, verso 1, por favor. Posso ler? Por favor, Marco. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Muito obrigado, nosso irmão Marco. Esse texto aqui é um texto maravilhoso. Ele já começa com a palavra revelação, que é o tema do estudo de hoje. A palavra Apocalipse é uma palavra que vem do grego e significa justamente isso, revelação, tá? Ela tem a preposição apó e a palavra ali, o calipto, né? Tanto é que a palavra apó é para fora de e calipto é sombra, né? Daí surgiu o nome da árvore, né? Eucalipto, né? Eucalipto. No grego, eu é bom ou boa, calipto é sombra. Então, literalmente, a árvore, eucalipto é boa sombra, a tradução. Apocalipse, apocalipto, é para fora da sombra, é algo que está sendo desvendado, é algo que está sendo revelado, algo que está sendo descoberto, né? É como se a gente estivesse tirando o véu, iluminando para que a gente possa enxergar, desvendar, revelar. Essa é a ideia da palavra Apocalipse, tá certo? Então agora a gente volta aqui para a nossa pergunta e a gente já pode responder. O que significa a palavra Apocalipse? O que vocês acham? Mistério, revelação ou código? Revelação. Fácil essa, né, gente? Revelação. Parabéns, é isso mesmo. Então é a palavra aí, revelação, tá bom? Revelação, Apocalipse. Muito bem. A revelação, ela é aqui de quem? Olha só que interessante. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Opa, então Deus deu a revelação a Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer, que em breve devem acontecer. Então, olha o processo. Deus, Jesus, enviou por intermédio do anjo e notificou a João. João é o autor do Apocalipse. Ele escreveu o Apocalipse por volta do ano ali 90 da era cristã. E ali exilado na ilha de Pátimos, ele recebeu essa revelação de Deus ao anjo e aí finalmente ao apóstolo João. Muito bem. Nós vamos ter no final um momento para as perguntas, então se você tiver alguma dúvida, anota aí no caderno que nós vamos tirar um momento aí só para poder responder as dúvidas, tá bom? Vamos para a pergunta então número 2. Perguntinha número 2 é muito simples também. Vamos lá. Que afirmação Jesus fez, ou Jesus faz, quanto àquele que estuda o Apocalipse? Então, eu quero convidar você agora a ler comigo o capítulo 1 de Apocalipse e o verso 3. Teria outra pessoa que poderia ler para nós esse verso, por gentileza? Apocalipse 1, verso 3. A pergunta é: que afirmação Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse? Vamos lá, então? Quem pode ler para nós? Apocalipse 1, Pode verso ser eu. 3. A Cíntia. Obrigado, Cíntia. Vamos lá, por nada. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
Muito obrigado, Cíntia, pela leitura do texto sagrado. Veja, a palavra bem-aventurados, ela vem do grego makarios, que poderia ser traduzido, comumente é traduzido como felizes, tá certo? Alguns comentaristas ainda chegam a dizer que nós poderíamos até dizer mais do que felizes. Normalmente, felizes é a tradução, mas mais do que felizes também é uma interpretação. Então, mais do que felizes ou felizes são aqueles, veja o texto, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Aqui estão os três verbos: ler, ouvir, guardar. Então, nós somos felizes, ou mais do que felizes, porque nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E também quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então, a resposta para essa pergunta, ela ficou fácil agora, né? Que afirmação Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse? Alguém quer responder essa para nós, por favor? Bem-aventurados aqueles. Isso, afirmação de bem-aventurados. Exatamente. Então, essa é a afirmação de Cristo Jesus. É bem-aventurado, é feliz, é mais do que feliz. Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que obedece. Obedece. Muito bom. Pergunta 3. Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Por que nós podemos acreditar? Vamos para 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Vai anotando aí as dúvidas que estão surgindo, hein, pessoal? Porque daqui a pouquinho nós vamos responder as perguntas de vocês, tá certo? Então, 2 Pedro 1, 21. Vamos lá. 2 Pedro 1, 21. Alguém pode ler esse texto por bondade? Lê, João. O meu está aqui na mão. Eu creio que o áudio do João esteja desligado. Irmão João, se puder ligar o seu áudio aí, vai ser um prazer para ouvi-lo lendo o texto para nós. Mas pior que estava mesmo, é? Ô, ligou, João, ligou. Amém. Amém, João. João, leia para nós, meu irmão querido. 2 Pedro 1, 21. E Pedro está onde? O Pedro está aí no finalzinho da Bíblia. Você está em Apocalipse? É só voltar um pouquinho. Pastor, o João Pedro está aqui. Agora tem que achar o Pedro. Volta, é antes do João. Tem Pedro e depois tem João. Pastor, vai se acostumando. Ah, muito bom, muito bom. É muito bom. Então, vem Pedro, depois vem João, no finalzinho da Bíblia. Judas, as 3 cartas de João e depois 2 Pedro. Antes de João, né? Isso. O 2 Pedro vem antes de 1 João. Exatamente. Não, mas o meu aqui é Lucas, aí vem João. Ah, é porque você está no Evangelho. Está no Evangelho. É mais no finalzinho da Bíblia. Um pouquinho antes do Apocalipse. Vai no Apocalipse e volta um pouquinho. É mais fácil. 2 Pedro, o quê? 2 Pedro 1, 21. Vou voltar a tela aqui para ficar mais fácil. 2 Pedro 1, 21. Rapaz, eu estou apanhando esse aqui. Vai dar certo. 2 Pedro 1, 21. E aí o texto, enquanto o nosso irmão João está procurando, né? Nós vamos João completar vai para o Apocalipse texto. e vai voltando. Isso, volta ele um pouquinho. É bem pertinho de Apocalipse. Tem só um livro antes. E é bem pequenininho o livro de João. Isso, vem Apocalipse, voltando vem Judas, voltando vem João, e aí tem vem, Judas, vem Judas. Pedro, né? Encontrou aí, meu amigo? Aquele que curava com a sombra. Muito Pastor, bem. manda esse aí para frente que eu vou ver. O próximo eu vou. Tá bom. Vamos ler aqui, ó. Quer ver? Dá para lermos juntos aqui, ó. Porque nunca... Tá aqui na tela. Porque nunca, jamais, qualquer... O quê? Qual é a palavra aqui? Profecia. Muito bem, pessoal. Profecia.
Nunca, jamais qualquer profecia, peraí, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pronto, tá aí, vocês leram. Então, nós podemos crer na Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia, ela foi inspirada por Deus através da atuação do Espírito Santo. Ela foi escrita num período de 1.600 anos, aproximadamente, por mais de 40 autores que eram diferentes entre si, né? As principais evidências da inspiração divina são a sua unidade temática, tá? As profecias que se cumpriram, tá? A fidedignidade histórica, as evidências arqueológicas que temos. Então, nós podemos, sim, dar crédito à palavra de Deus. Pergunta 4. Pergunta 4. Que afirmação, olha aí, que afirmação, né, Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse, né? Nós já lemos esse verso aí, vocês se lembram? Muito bem. Apocalipse 1, verso 3. O que vocês acham? Que Jesus, ele afirma que devemos ler apenas o Antigo Testamento, o Novo Testamento somente, ou buscar as informações contidas em todos os livros da Bíblia? O que vocês acham? Todos. Parabéns, todos os livros, tá? A orientação da Bíblia e o exemplo de Jesus, ele nos ensina que, para compreender a Bíblia Sagrada, nós precisamos deixar que a Bíblia explique a ela mesma, a si mesma, tá? E o segredo para compreendermos o livro do Apocalipse é nós também conhecermos os demais livros das Sagradas Escrituras. O 2 Timóteo, capítulo 3:16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tem algumas pessoas que supervalorizam apenas o Novo Testamento e deixam de lado o Antigo Testamento. Mas isso não é correto, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. Muito bem. Estamos indo bem aí nas nossas considerações. Vamos para a pergunta, então, de número 5, né? Pastor, só fazer uma consideração. Pois não. Vamos voltar. Eu acho interessante, já que a gente está estudando o Apocalipse em si, eu acho interessante a gente lembrar que as festas, inclusive que Deus tinha dado para os judeus, todas estavam no Antigo Testamento. Mas é interessante que tem festas que tem uma festa que está refletindo, na verdade, o que ainda não aconteceu, que é o que a gente vai estudar aqui, né? Exato. Obrigado, Fabíola. Vale lembrar, pessoal, que aqui todos nós estamos no mesmo nível de aprender a Bíblia, o Espírito Santo ser o nosso professor. Agora, vale lembrar, dentro do que a irmã Fabíola nos trouxe aqui, nos ensinou, nos lembrou, que o livro do Apocalipse e a profecia, diferente da forma como a gente vê nos outros livros da Bíblia, porque normalmente os outros livros da Bíblia nós entendemos da forma como lemos, né? O Apocalipse ou os livros proféticos, a gente não entende como nós lemos. É um livro simbólico. E a própria Bíblia é a chave para desvendar os mistérios do Apocalipse. Então, nós não precisamos buscar em outras fontes. Nós podemos ir na própria Bíblia, adotarmos aí o princípio, né, que nós herdamos da Reforma Protestante, o sola Escritura, e a própria Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, quando nós tivermos dúvidas, vocês vão perceber que em nenhum momento nós vamos dizer assim, olha, eu acho, eu penso, eu acredito, não. A Bíblia interpreta-se a si mesma. E as festas, e o santuário, e os temas que vamos estudar aqui no Apocalipse, vamos tirar da própria Bíblia ali a explicação. Tá certo? Muito bem.
voltando aí para o nosso estudo, a pergunta agora é a pergunta de número 5. Vamos lá para Lucas, capítulo 8 e o verso de número 10. E eu tenho uma pergunta aí para vocês, tá bom? Lucas 8, verso 10. Lucas 8, verso 10. Vamos abrir aí Lucas para nós podermos responder aí essa pergunta, a pergunta de número 5, né? Muito bem. Lucas, capítulo de número 8, e o verso é o verso de número 10. Amém. Então, O senhor usa isso também, pastor? Quem achou diz amém, quem posso. quem Quem não achou, achou, fala pode dizer misericórdia. amém. Quem não achou, pode pedir misericórdia, Amém. né, Marco? Amém. Amém. Ô, João, esse você vai ler para nós, João? É Tá na verdade? mão. Tá na mão. Então vamos lá, Lucas 8, verso 10, por favor. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Muito obrigado, João. Perfeito. Então, aí está a resposta da pergunta 5, né? Aí está o texto, tá? Então, a vós outros, Jesus falando, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porém, aos demais, fala-se por parábolas, né? Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Por que Deus se revelou? Obrigado, viu, João, por ter lido o texto. Por nada. Por que Deus se revelou, gente, em algumas circunstâncias por parábolas? Jesus falou por meio de parábolas para que a mensagem que ele trazia, ela fosse entendida somente por aqueles que tinham interesse em coisas espirituais. Então, nem todos compreendiam, tá certo? Da mesma forma, Deus codificou, né, digamos assim, a revelação sobre o futuro do mundo no Apocalipse, para que a gente pudesse compreender através de um relacionamento com Deus, através de um relacionamento com a palavra de Deus. Tá bom? Então, vamos avançar aqui com a pergunta número 6, tá? Nós aí estamos já na metade do nosso estudo, são 12 perguntas. Esse primeiro sobre a revelação, a pergunta 6, né? Entre os símbolos do Apocalipse, agora vamos começar a descobrir os símbolos. O que significa cordeiro? Vamos lá? Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Então, se a Bíblia ela interpreta a si mesma, então a gente vai descobrir palavras no Apocalipse que a própria Bíblia vai dizer o que é. Os símbolos vão ser interpretados pela palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 5, e o verso de número 6, é o primeiro simbolismo, né? A palavra cordeiro. O que significa? Quem pode ler para nós Apocalipse 5, verso 6? Vamos ler. Ninguém fala. Pode ler. Bora lá. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É só o 6? Isso, é só o 6. É só para fomentar aqui com vocês, aqui, gente, essa questão do simbolismo. Veja, está falando de um cordeiro, ó, primeiro fala de um trono, fala de 4 seres viventes. Nós vamos ter um estudo só sobre esse capítulo aqui, tá bom? Fala de anciãos, o cordeiro nós já vamos falar aqui sobre ele. Fala sobre os chifres, os olhos, os espíritos. Então, a Bíblia, ela, principalmente na profecia, o Apocalipse especificamente, ele traz muitos símbolos, tá? E entre os símbolos do Apocalipse, a pergunta, né? Pergunta 6. O que significa o cordeiro? Então, eu quero responder aqui com vocês, abrindo aqui a minha tela aqui para vocês olharem. Vamos lá, deixa eu tentar aqui. Espera aí que eu estou tentando abrir aqui, compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá, espera lá. Ok, muito bem. Abrindo aqui. Então, a resposta é o cordeiro pascal,
né, significa vida e libertação do cativeiro egípcio, certo? Porque quando os egípcios, eles não permitiram, especialmente Faraó, claro, não permitiram que o povo de Israel pudesse ser liberto, então na última praga foi dada a ordem de que o sangue de um cordeiro deveria ser colocado sobre os umbrais da porta, né? E a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, a palavra Pesach, que quer dizer passar sobre. E o Pesach, o passar sobre, é a referência do anjo destruidor que passou sobre as casas. E aquelas que tinham a marca do sangue foram poupados os primogênitos. Então, o cordeiro pascal significa a vida e a libertação, né? E também o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, representando Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, verso 29. Tá certo? E o dragão, a palavra dragão, essa é um outro símbolo, né? O que significa o dragão no Apocalipse? Agora, nós vamos para Apocalipse 12, o verso de número 9. Como eu disse para vocês no início, hoje nós estamos apenas fazendo uma introdução, conhecendo alguns elementos, algumas palavras e símbolos. E agora vamos descobrir o que significa dragão em profecia, tá certo? Quem pode ler Apocalipse 12, verso 9, por favor? Amém. Então, lê, João. Aqui, Cecília. vou ler, gente. Vai. Deixa eu ver se agora eu consigo ficar aqui, né? O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. O mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Muito obrigado, viu, Cecília? Excelente, muito obrigado. Então, nós já podemos responder, pessoal. O que significa dragão no Apocalipse ou em profecia? Satanás. Isso mesmo. Então, aqui nós vemos que o Apocalipse identifica o dragão como sendo a antiga serpente do Éden, o diabo e Satanás. Muito bom. Vamos para outra pergunta, pergunta 8. O que significa o termo águas em Apocalipse? Águas, quando fala sobre águas, o que significa? Apocalipse 17 e o verso 15. Alguém pode ler para nós, por favor? Amanhã cedo, bom. Quem não leu ainda, acho que foi ok. Depois tem a Rosana, tem a Carla, a Carol. Quero ouvir vocês, tá bom? Não, lê você. Agora, ok. A Rosana vai ler. Então, ok, Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz estava assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Obrigado, Rosana. Muito obrigado. Olha, nós vamos depois fazer um estudo só sobre Apocalipse 17, a meretriz, mas por hora, nós vamos entender o que significa águas, tá? E a Bíblia, vocês já perceberam, ela interpreta-se a si mesma de uma forma muito clara, né? O que significa, então, o termo águas no Apocalipse? E aí, pessoal? Onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Perfeito. Então, o termo águas se refere a povos, multidões, nações e línguas. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, estava sentada sobre muitas águas, né? Aquela besta está assentada sobre águas, nós já sabemos que água significa muitos povos, multidões, muitas pessoas, nações e línguas. Percebe como a Bíblia ela é muito clara, né, em interpretar a si mesma, né? Interessante, né? Muito interessante. A gente não precisa ficar conjecturando, a gente não precisa ficar buscando aí pessoas que têm teorias e ideias, basta ir na Bíblia que ela mesma traz a resposta, tá certo? E agora nós vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 9, já vai abrindo a Bíblia aí em 2 Pedro, lá no finalzinho lá, tá bom? 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20. Vamos lá
para 2 Pedro 1:20. E a pergunta de número 9. Pergunta de número 9 é a seguinte: que advertências Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? Ok? Então, se eu quero interpretar as profecias, quais são as advertências que Deus nos faz através de sua palavra? 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Vou ler. Por favor. Vou ler. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Exato, exato. Então, veja, nenhuma profecia, ela vem de particular elucidação ou interpretação. Vocês sabem que existe na teologia o que nós chamamos de hermenêutica. A hermenêutica é um ramo da teologia que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. A Bíblia ela não pode ser estudada da forma como eu acho ou como um livro comum. Existem regras e princípios para que a gente possa fazer o estudo bíblico, né? Para que nós não tenhamos particular elucidação ou interpretação pessoal. Não, a Bíblia dá o significado. Então, pessoal, vamos responder, tá? Quais advertências Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? Podemos dar o significado que a gente quiser? Essa é verdadeira, você acha? O que você acha? Não, falso. Não, claro que não, né? Nós somos livres para eliminar das profecias os textos que a gente discorda. Ah, eu discordo, então quer dizer porque eu discordo, então eu tiro essa profecia. Posso fazer isso? Não. Não. E por último, eu devo interpretar a Bíblia, as profecias, pelo Espírito Santo, preservando a palavra profética sem acrescentar ou tirar nada? O que vocês acham? Isso aí. Essa é a verdadeira, né? Essa é a verdadeira. Porque o próprio Apocalipse, ele nos diz, no final do seu livro, que nada pode ser acrescentado e nem tirado. A palavra 22, de Deus 19. é completa em si mesma. Muito bom, Marco, 22, é verdade. 19. Não é, pastor? Isso mesmo, é isso mesmo. Queridos, estamos quase terminando aí a nossa aula para irmos para as perguntas. Pergunta agora de número 10, tá certo? Qual é a síntese? Deixa eu colocar a pergunta aqui para vocês. Qual é a síntese, ok, da mensagem do Apocalipse? Então, Apocalipse, capítulo 12, e o verso 10 e 11. A gente vai ler o texto para a gente poder assinalar o verdadeiro e falso, tá bom? E agora eu queria ver se é possível. Fique à vontade, se a Carla pode me ajudar lendo esse texto para nós, Carla. Apocalipse 12, o verso 10 e o verso 11, por bondade. Pode ler? Ok, estamos ouvindo. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançada fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O 11 também? Por favor. Então o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Muito obrigado. Obrigado, Carla. Veja, aqui nós podemos agora responder aqui o verdadeiro ou falso. Me ajudem aí, por favor. Bem e mal existirão para sempre. E nós devemos nos conformar com isso, verdadeiro ou falso? Baseado no que nós acabamos de ler. Falso. Falso. Ok, muito bem. Falso, né? A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O diabo e os seus instrumentos de engano serão derrotados definitivamente? Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Então, veja. A salvação, o poder e o reino, eles são obtidos para nós através do quê? Do poder de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós vencemos aquele que é o acusador e vencemos a morte também. Agora, pergunta 11, a penúltima questão. Por que no Apocalipse o anúncio de uma destruição é uma mensagem de esperança?
Vamos para Apocalipse capítulo 20 e o verso 10. Eu gostaria de ver se agora a Carol pode me ajudar aí. Eu leio, pastor. Pode ser? Pode, tudo bem. Apocalipse 20, verso 10. Eu leio. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro ao lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muito bem. Algumas pessoas, então, veem no Apocalipse muitas imagens de, às vezes, destruição, coisas assim que causam medo. Será que é mesmo o Apocalipse uma mensagem de esperança, hein, gente? Olha só, a resposta que eu trago aqui como sugestão é exatamente isso. O diabo e os seus instrumentos de engano, conforme o texto que o Wesley acabou de ler, todo o mal que o diabo e os demônios têm causado à humanidade, finalmente chegará o momento que eles serão derrotados definitivamente. Então, essa é a mensagem de esperança. A mensagem de esperança do Apocalipse é dizer que toda essa tragédia, o pecado, a dor, a morte, o sofrimento, tudo isso terá fim. Tudo isso terá fim. E a última pergunta: que promessa encerra o livro do Apocalipse? Apocalipse 22, que é o último capítulo, e o verso é o verso de número 7. Apocalipse 22, verso 7, é o último texto aqui da nossa aula. Apocalipse 22, verso 7. Quem pode ler para nós aí, por favor? Amém. Posso ser eu agora? Professor. Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha só que texto belíssimo. Jesus diz assim, olha, eu venho sem demora, eu não vou demorar. Mais uma vez o termo Macarios, né? Bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então aqui, gente, a gente conclui dizendo o seguinte: a promessa que encerra o livro do Apocalipse é a promessa da breve volta de Jesus. Por isso nós cremos que esse livro é o livro da esperança, porque a nossa bendita esperança é Jesus Cristo voltar a essa terra para buscar a cada um de nós, para enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde o Apocalipse diz: a morte já não existirá, já não haverá luto e nem pranto e nem dor, porque essas coisas todas terão passado. Pessoal, nós estamos terminando aqui esse momento da aula, esse bloco, e eu gostaria, assim, de fazer um compromisso com Deus e fazer um compromisso com vocês. Vocês topam? Vou mostrar aí na tela qual é o compromisso, tá bom? E se você desejar fazer esse compromisso, eu gostaria que você pudesse ler junto comigo. Tudo bem? Vamos lá? Entendi que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e revela Jesus Cristo. Até aí. Você entendeu? Concorda com isso? Concordo. Sim? Vamos avançar. Assim, o Apocalipse é uma revelação especial de Jesus para o fim dos tempos. Você crê nisso? Que o Apocalipse é uma revelação especial para o fim dos tempos, para os nossos dias? Muito bem. Sim. Amém. E a última parte: para ser feliz ou bem-aventurado, eu me comprometo a estudar o livro do Apocalipse e aguardar o que está escrito nele. É o seu desejo se comprometer a estudar esse livro e obedecer? É o seu desejo? Sim. Amém. É o meu desejo também, pessoal. Então, nós vamos orar por isso, por esse desejo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e que possamos aí começar uma empreitada de estudo da palavra de Deus. Mais uma empreitada, né? Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Senhor, muito obrigado pelo estudo da tua palavra. Teu Espírito Santo vem para nos ensinar
e nós queremos aprender do Senhor, para que o conhecimento não sejam apenas informações, não esteja apenas no campo da cognição, mas que possamos, Senhor Deus, obedecer às palavras do Senhor em nossa vida. Para isso, abençoe a cada um de nós nesse projeto de estudarmos o Apocalipse, que o Senhor nos conduza em cada detalhe pelo teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém